A paz do Senhor? Amém? Você está feliz com Jesus hoje? Por quê? Porque Ele é bom? Alguém mais? Só porque Ele é bom? Maravilha! É bom estar aqui novamente. Você teve um ano de 2013 abençoado? Você pode dizer amém? Chorou algumas vezes? Se alegrou muitas vezes? Isso é porque Deus é bom. Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. E nessa noite nós estamos numa campanha de 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Então pergunta para quem está do seu lado: você orou hoje? Você orou hoje? Irmão, se estiver mentindo, a gente já pede perdão agora. Mateus 14, versículo 22. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, já a alguns estádios de distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, no meio da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem a Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Irmão, se um dia você estiver pescando, chegar um camarada andando por cima das águas, pergunta primeiro, não deixa entrar qualquer um dentro do barco não, meio perigoso o negócio. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Feche teus olhos, por favor. Pai, nessa noite nós te louvamos por este tempo, pelo privilégio que temos, Senhor, de nos reunir na tua casa, ouvir a tua palavra, te adorar, te exaltar. Mas nessa noite nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações, que a tua palavra nessa noite, assim como tem sido esses 11 dias, esses 10 dias, ela seja uma semente plantada em nossos corações, e que essa semente venha frutificar em nós, e nós possamos viver nos frutos da tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido, é
é um texto maravilhoso da palavra do Senhor. É um texto que fala sobre o momento em que Jesus, ele vai ao encontro com os seus discípulos e ele vem caminhando sobre as águas, todo mundo se espanta, e nós sabemos dessa história, porque essa história é o momento em que Pedro, ele anda sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, se você parar para analisar muito bem esse texto, o texto ele fala assim sobre Jesus andando sobre as águas e o convite a Pedro, mas muito mais do que Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas, esse texto ele fala sobre aquilo que eu e você enfrentamos todos os dias nas nossas vidas. Você vai encontrar o local onde Jesus andou sobre as águas, e águas na palavra você vai encontrar dois significados para ela. Muitas vezes você vai ver sobre as águas como palavra de Deus que purifica as nossas vidas, a palavra que limpa, a palavra que dá vida. Esse é um dos símbolos da água. Em outros momentos, e esse é um deles, você vai ver que as águas, elas falam sobre lugares traiçoeiros, lugares perigosos, e aqui que nós chamamos de emoções. Aquilo que nós combatemos todos os dias, as nossas lutas, elas vêm nas nossas emoções. E não existe coisa mais traiçoeira nessa vida do que o mar, do que a água do mar, do que a praia. Eu me lembro que quando eu me casei, eu e minha esposa, nós fomos para a lua de mel num lugar que tinha uma praia, um lugar muito bonito, muito calmo, e eu sou aquele cara que gosta de fazer uma aventura, até a hora que eu chego lá. Aí eu falo, meu Deus, por que eu estou aqui? E aí nós alugamos um jet ski na praia, começamos a nadar, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu falei, poxa, gostei do negócio, voltei. Aí tinha um barquinho à vela, mais ou menos daqui até aqui, esse tamanho assim, cabia 2 pessoas, ele tinha uma vela, só que esse é diferente, cada um tem que ficar de um lado do barco, para dar o balanço do barco, e tinha um timão que chama, né, aquele ferro lá que você vai guiando o barco, e nós entramos na água, aí o guia nos empurrou, nós conseguimos chegar a 2 metros de onde nós estávamos, aí eu senti que aquele negócio balançava demais, aí o seu pé, você não sabe onde colocar, eu falei, quero voltar para a terra. Aí eu fui lá e peguei o jet ski de novo, que era um pouquinho mais tranquilo, porque você tinha motor, e aí eu entendi naquele dia que, gente, as águas, elas podem te naufragar ou te afundar a hora que ela quiser. A força do mar, ela é muito traiçoeira, é muito inconstante. Se você chega numa piscina, você está ali sentado numa boia, de repente bate um vento, ele começa a jogar você para um lado para o outro, você não tem controle daquilo, e assim são as nossas emoções. É por isso que a Bíblia nos fala que nós não somos guiados por emoções, nós não somos guiados por aquilo que sentimos, mas nós somos guiados pela fé em Jesus de Nazaré, porque ela é sólida. Esse é um lugar sólido. E a Bíblia fala sobre, e esse texto eu quero falar com você a respeito de emoções, um lugar que muitos de nós lutamos dia após dia. Às vezes você chega, como nós chegamos todos na virada do ano, muitos de nós chegamos e colocamos um papelzinho, alguém coloca na geladeira, alguém coloca debaixo do travesseiro, alguém guarda no coração as minhas metas para o ano de 2012, 2013, 2014, e aí quando você vê que no final do ano de 2013, muitas daquelas coisas que você colocou no papel, você colocou diante de Deus, muitas delas naufragaram no meio do caminho. Algumas vezes você se chateou, algumas vezes você perguntou, mas por que isso não aconteceu, ou aquilo aconteceu, ou de repente dentro da tua casa, alguma situação que você tem lutado há muito tempo,
e aí você um dia vem para a igreja, você canta, você celebra, o pessoal está cantando, a igreja está dançando, você vai junto. Quando você chega na sua casa, você vê que você está só, não tem mais ninguém cantando junto com você. Você pode até chegar na segunda-feira e cantar um hino, na terça-feira já o hino já é pela metade, na quarta-feira você não sabe mais o que aconteceu com aquela música, porque assim são as emoções, gente. Quando elas tomam conta dos nossos olhos, da nossa mente, elas começam a fazer com que nós vamos de um lado e para o outro, e a gente fica à deriva. Agora eu quero que você preste atenção nesse texto, porque o texto não está falando do barco que estava desgovernado, o texto não estava falando sobre Pedro que está afundando, mas o texto ele fala sobre as emoções de Jesus. As emoções de Jesus. Sabe por quê? Já fazia alguns dias que Jesus estava andando sobre as águas. Já fazia alguns dias que Jesus estava batalhando as suas próprias emoções. Volta comigo lá no final do capítulo 13. A Bíblia diz no capítulo 13 que Jesus, ele está pregando, e Jesus prega a parábola do semeador, ele explica a parábola do semeador, e depois ele prega, versículo 31 em diante, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Jesus explicou todas as parábolas, e ele ministrava, e todo mundo comia das palavras de Jesus. Imagina Jesus ministrando ao povo, palavras de vida, vitória, e todo mundo ali se alimentando. Mas a Bíblia diz, no versículo 53, do capítulo 13, que tendo Jesus terminado de pregar essas parábolas, ele saiu dali. E chegando à sua terra, ali onde ele nasceu, o lugar onde ele tinha amigos, o lugar onde ele era conhecido desde a sua infância, o lugar onde estavam os seus vizinhos, os seus amigos da rua, aqueles que viram ele trabalhar com o pai dele na carpintaria. Jesus estava num lugar conhecido. E diz a palavra do Senhor que, chegando à sua terra, Jesus foi à sinagoga e ensinava na sinagoga, no lugar conhecido de todos. Agora presta atenção, de tal sorte que todos se maravilhavam das palavras dele. E alguém perguntou assim: de onde é que vem tanta sabedoria e tantos poderes miraculosos? Estava todo mundo maravilhado, todo mundo ali espantado, até que no versículo 55 alguém diz assim: espera um pouquinho, esse camarada aí que está falando, ele não é aquele filho do carpinteiro? Não é ele filho da Maria? E os irmãos dele não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde é que veio todo esse conhecimento dele? E a Bíblia diz que todos eles se escandalizavam de Jesus, e ele diz assim, nem mesmo na sua própria casa o profeta tem honra. Isso é Jesus falando. Não tenho honra nem sequer no meio dos meus amigos, dos meus familiares. Isso não parece meio conhecido de nós? Você já viu que muitas vezes você tem aquela reunião de família, você senta com todo mundo, e aí vem um parente lá e começa a falar das suas proezas: eu consegui isso, ganhei aquilo, e aí você está lutando no seu trabalho, você está pagando aquela geladeira em 15 prestações, você está lutando na vida, tentando pagar um aluguel, aí vem um parente e ele começa a falar de você: poxa, está vendo, se você não tivesse casado com aquele cara, ou se você não tivesse casado com aquela moça, a sua vida seria diferente. Lembra do outro fulaninho lá, que ele já era melhor de vida, e começa aquelas paixões, beijos e amores familiares, aquelas coisas que ninguém gosta de ouvir,
Porque, infelizmente, gente, as nossas casas, elas são os objetos dos nossos maiores amores, dos nossos maiores desejos, mas dentro das nossas casas também são os lugares das nossas maiores intrigas, lutas e problemas. José é um caso disso. Agora, a Bíblia diz que Jesus ministrava com alegria, ele ministrava o coração de todos, mas a palavra diz que eles se escandalizaram dele, e Jesus entendeu que aonde ele estava, no meio dos seus amigos, ninguém queria saber dele ou se importava com ele. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade de cada um deles, e foi embora. Versículo 1 do capítulo 14 diz assim, que Jesus saiu dali e começou a caminhar. Agora olha só, a frustração de Jesus, porque todas aquelas pessoas que andavam com ele, que ele gostava, não se importaram com ele. E aí Jesus pega um caminho sem rumo, chateado. Versículo 1, capítulo 14, diz assim, e naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atacado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que João Batista estava no cárcere, porque Herodes não gostava dele, mas Herodes tinha respeito pelo povo e medo do povo, por isso nunca quis matá-lo, mas um dia, numa festa, ele ficou tão empolgado, encheu a cara, a sobrinha dele lá, começou a dançar, ele se alegrou e disse para ela, pede o que você me quiser. E ela diz assim, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E Herodes manda matar João Batista. Agora presta atenção no versículo 12. E então vieram os seus discípulos de Jesus, e levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus, primo de João Batista. Imagina você, que Jesus ele saiu de uma sinagoga, estava chateado com o que havia acontecido, começa a descer a rua da casa dele, vai embora para qualquer outro lugar, e no meio do caminho alguém diz assim, Jesus, o seu primo João Batista acabou de falecer e ele foi decapitado. Jesus estava chateado com o que acontecera alguns minutos atrás, e agora ele começa a sentir as dores da perda de um parente muito amado dele. Imagina o coração de Jesus, imagina os pensamentos de Jesus, as emoções de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, então, ouvindo isso, no versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, um lugar para orar. Jesus sai do meio de todas essas situações, desses pensamentos, dessas informações, e ele se retira a um lugar deserto, porque Jesus sabe que há um lugar onde ele pode dobrar o seu joelho, deitar o seu coração, e a Bíblia diz, lança aos pés do Senhor todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós, e ele sabia que havia um lugar onde ele podia lançar as suas emoções e as suas ansiedades. Mas presta atenção, Jesus, chateado, angustiado, triste, ele vai para esse lugar deserto de oração, mas diz a Bíblia diz que uma multidão viu Jesus e foi atrás dele. Irmão, eu creio que você, quando você está chateado com alguma coisa, você quer ficar sozinho, escondido em algum lugar.
Quando acontece alguma coisa muito triste, você se senta num lugar isolado e começa ou a chorar ou pensar, porque isso é natural de todos nós. Deixa eu ficar quieto pensando no que foi que aconteceu. Jesus não é diferente, ele sai, vai para um lugar deserto, mas a Bíblia diz que a multidão, ela viu Jesus e saiu correndo atrás dele. Agora olha só isso, versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e ele se compadeceu dela. Jesus não chegou dizendo, dá um tempo para mim aí que agora eu estou meio da pá virada, sai daqui, estou meio chateado, não. A Bíblia diz que Jesus, lutando ainda com as suas emoções, seus pensamentos, ele se retira, ele vê a multidão, ele se compadece deles e começa a curar, começa a alimentar o povo. E aí diz a Bíblia no versículo 15 que já ficou tarde e não tinha como as pessoas irem embora, mas também não tinha comida. E aí Jesus vai e multiplica os pães e os peixes e faz um milagre entre o povo. Agora olha que tremendo. No versículo 22, diz que depois que acabou aquele culto, aquela multiplicação, aquela coisa toda, Jesus, ele despede os seus discípulos, fala, gente, pega o barco e vai para o outro lado. E aí Jesus pega aquela multidão, milhares de pessoas, assim como provavelmente seu pastor faça isso todo domingo, no final do culto. Está todo mundo aqui, ele cumprimenta um por um, é o último a sair. Jesus foi do mesmo jeito. Ele mandou os discípulos embora, ficou sozinho com todo mundo e começou a despedir um por um, gente, um abraço, tal, não sei o quê. E todo mundo começou a sair. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 2, que despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Ele tentou fazer isso no dia anterior, mas muita gente seguiu a ele. E agora que ele conseguiu ficar sozinho, a Bíblia diz que ele subiu ao cume do monte, a fim de ficar só e orar. Queridos, nessa noite eu quero dizer para você que nós estamos numa campanha de 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Você já se deu conta que não são 12 dias de oração para você obter 12 meses de vitória, mas é uma campanha que nos une nos primeiros 12 dias do ano, num incentivo, num clamor, numa direção, para que você possa pegar o embalo, assim como eu possa pegar o embalo. São 12 dias orando, já começar 13 dias, 14, 15, e dia após dia, termos nas nossas vidas um tempo de oração com Jesus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa na palavra de Deus, que Deus tem falado ao meu coração, porque muitas vezes, e infelizmente isso acontece no meio do nosso povo evangélico, que nós achamos que nós clamamos a Deus 10 dias, 13 dias, 20 dias, qualquer tipo de oração, e Deus nos responderá e fará para nós o milagre que nós estamos pedindo na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 13, mas mantenha ainda o dedo no capítulo 14 de Mateus, que a gente vai voltar aqui. Êxodo, no capítulo 30. Desculpa, capítulo 33. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Havia no meio do povo de Israel um tabernáculo, e
era uma estrutura toda montada onde Deus, ele descia no meio do tabernáculo e todo o povo via quando Deus, ele estava no tabernáculo, quando era oferecido a Deus sacrifício, aquela coisa toda. Então imagina você que era uma cidade construída, milhares e milhares de gente, e no centro havia o tabernáculo e Deus ia e visitava aquele povo. Só que a Bíblia diz que todos os dias Moisés, no final da tarde, ele pegava a sua barraca, colocava nas costas, saía do arraial, ia lá no meio do mato, montava uma tenda e ali ele ia conversar com Deus. E a Bíblia diz que todo o povo via a presença de Deus saindo do tabernáculo, ia lá no meio do mato, na cabaninha de Moisés, e conversava com ele. Presta atenção no que diz o texto no versículo 8. 33:8. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, irmãos, estamos falando lá naquela cabaninha, lá no final da esquina. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha só, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Presta atenção no versículo 11, irmão, grifa isso na sua Bíblia, guarda isso na geladeira da tua casa, na porta de entrada, no espelhinho do carro, onde você puder. Diz assim a palavra do Senhor: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um que fala a seu amigo. Olha que tremendo o que a Bíblia diz. Que Deus, ele se reunia diante do povo, todo mundo via fumaça, não via mais nada, mas todo final de dia, lá na esquina, no cantinho, Moisés entrava na tenda e Deus falava a ele face a face, como se fala a um amigo. Queridos, se você ler a Bíblia, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todos os dias Jesus pregava, fazia milagres, prodígios e maravilhas. Acabava o dia, Jesus se reservava num canto sozinho e ele falava ao Pai, face a face, como se fala a um amigo. Queridos, nós precisamos entender que há uma dimensão nas nossas vidas que nós precisamos romper e viver, que é a dimensão do relacionamento com Deus, de amizade, onde nós podemos falar com Deus face a face, como se fala a um amigo. Não que você chega na sua casa todo dia, Deus, hoje eu venho aqui porque eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Mas é tempo de nós chegarmos nas nossas casas, no lugar secreto, como diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6. Entrar naquele quarto e dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. E falar com Ele face a face, como se fala a um amigo. Irmãos, você pode orar 12 dias, pedindo para Deus um ano de vitórias. Ele vai te dar. Mas você sabe que a Bíblia mostra, e você vai ver nesse capítulo 33, nos versículos anteriores, que Deus disse a Moisés, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a terra prometida, eu vou te dar tudo o que você quiser, eu dou para você. Sabe o que foi que Moisés falou? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque muito mais do que os 12 meses de vitória, a terra prometida, os milagres, as bênçãos, eu quero todo dia olhar na sua face e conversar contigo como se fala a um amigo.
Queridos, o que Deus tem para você no nome de Jesus é vitória sobre as suas lutas e as suas emoções. Lá no capítulo 14 de Mateus, se você tiver a sua Bíblia aberta ainda, a Bíblia diz que Jesus, ele vem andando sobre as águas, todo mundo se espanta, quem é esse, quem é esse? E ele fala, sou eu, Jesus, sou eu, Jesus. E aí Pedro fala, me deixa aí contigo, Senhor, onde é que o Senhor está? Pedro vai. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que todas as vezes que se você se colocar no seu lugar reservado com Deus, Jesus está dizendo, você vai passar pelo mar de tormentas, você vai enfrentar ventos fortes, você vai enfrentar lutas na sua vida, mas não é o milagre de Deus que vai te sustentar, é a amizade dEle naquele lugar deserto, é a amizade de Deus naquele lugar escuro, onde eu posso separar e dizer, Senhor, eu estou aqui para falar contigo face a face, porque eu sei que amanhã eu venho na igreja, mas na segunda-feira eu vou ter um monte de coisa para fazer, pode ser que eu encontre uma luta no caminho ou não, mas sabe de uma coisa? O Senhor é meu amigo, o Senhor fala comigo face a face, por isso eu não preciso temer mais nada, porque o dia vai acabar ou não, e eu estou ansioso para chegar naquele lugar deserto e conversar com o Senhor face a face. Sabe por quê? Porque eu sei que onde quer que o Senhor esteja, o Senhor me convida, como o Senhor convidou a Pedro, dizendo, Senhor, me leva para esse lugar onde o Senhor está, que é acima do poder das águas, que é acima do poder das emoções. Jesus diz assim, vem, porque há um lugar em Jesus, queridos, onde você pode depositar o seu coração, a sua fé e a sua esperança. Senhor, eu orei 12 dias e o Senhor vai me dar 12 meses de vitória, amém, mas uma coisa eu sei, que todo dia quando eu me encontrar contigo, mais do que a vitória, eu vou ter a tua mão estendida sobre a minha mão, eu vou ter a tua presença na minha frente, eu vou ter o teu cuidado sobre a minha vida, eu vou ter a paz do Senhor em todos os momentos da minha vida. Isaías no capítulo 23, 6, diz assim a palavra do Senhor, que Ele manterá em perfeita paz aquele que nele confia, porque o Senhor é um Deus forte. Aquele que confia no Senhor tem relacionamento com Deus, aquele que anda com Deus, ele conhece o tempo das lutas, dos problemas. Eu sei, Senhor, que é um ano que eu tenho para enfrentar, mas uma coisa eu sei, que todos os dias, quando eu chegar na minha casa, o Senhor estará lá, para que eu possa conversar contigo face a face, como se fala a um amigo, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Você pode dizer amém a isso? Amém. Você pode dizer amém a isso? Amém. Queridos, Deus tem para você muito mais do que vitória. Ele vai te dar a vitória, mas Ele tem muito mais do que vitória. Ele tem um lugar de relacionamento para você. Ele tem um lugar onde Ele vai revelar a face dEle para você. E como diz a palavra do Senhor, Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito firme e confia em Deus. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai ter um monte de lutas esse ano. Você pode dizer amém isso ou não, fica à vontade. Jesus disse, nesse mundo você vai ter muitas tribulações. Mas Jesus também diz assim, que aquele que busca a minha face, ele acha. Ele acha. Quantos querem andar com Deus esse ano?
Quantos querem caminhar com Ele sobre as águas? Quantos querem andar com Deus face a face? Feche teus olhos, por favor. Pai, nessa noite nós te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Senhor, eu sei, e o Senhor sabe, que tem muita gente aqui nessa noite, assim como eu também, que preciso de respostas, que preciso de milagres, que precisa de uma intervenção divina. Senhor, há planos, há sonhos, desejos que nós queremos que eles sejam realizados em Ti. Por isso nós oramos, nós clamamos por essas situações, por esses problemas, por essas alegrias. E eu sei que a sua mão não está encolhida, mas ela está estendida para nos responder. Eu sei, Senhor, que os seus ouvidos não estão surdos, eles estão abertos para ouvir o clamor daquele que busca a tua face. Mas, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, eu creio que há um desafio para nós aqui, ó Deus. Não simplesmente chegar diante de Ti, dizendo, Pai, faça isso ou aquilo, me dá isso ou aquilo, mas há um convite de Deus, para que nós possamos nos colocar na presença do Pai, e nós possamos olhar para Jesus, face a face, e não simplesmente dizer, Senhor, hoje eu preciso de um milagre, mas dizer, obrigado, Senhor, seja bem-vindo hoje na minha casa, seja bem-vindo hoje na minha vida, seja bem-vindo hoje, Pai, aqui no meu emprego, aqui na garupa da moto, aqui dentro do carro, aqui na minha casa, porque há muitas coisas que eu gostaria de falar contigo, e há muitas coisas que eu gostaria de ouvir do Senhor. Pai, eu não quero que o ano de 2014 eu fique com esse versículo dizendo, e o Senhor falava com Moisés, como se fala a um amigo, mas eu quero que na minha história seja contada, que na vida da Maria, ela falava com Jesus como se fala a um amigo. Assim, Pai, como na vida da Ângela, na vida, Senhor, da Sandra, na vida do Marcelo, na vida do Paulo, na vida do João, que ele falava com Jesus, face a face, como se fala a um amigo. Porque eu sei, Senhor, que muito mais do que vitória, o Senhor tem vida para cada um de nós. Vida abundante. Pai, nessa noite, não nos deixa sair por essa porta sem estarmos de mãos dadas contigo, para um ano de vitória na tua presença. Senhor, fica conosco, sê conosco e abençoa-nos pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, querido? Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Ele quer falar com você face a face e te chamar de amigo. Deus te abençoe.